26. Orbe, coroa e cetro. Setembro de 1809. Todas as noites, sem exceção, Lady Pole e Stephen Black eram convocados pelo triste sino para dançar nos salões umbrosos de Esperança Perdida. Por seu bom gosto e beleza, eram sem dúvida os bailes mais esplêndidos que Stephen já vira, mas as roupas finas e a elegância dos dançarinos contrastavam estranhamente com a mansão, que exibia inúmeros sinais de pobreza e decadência. A música jamais variava, o mesmo punhado de melodias era arranhado num único violino e buzinado por uma só flauta. As gordurosas velas de sebo, Stephen não pôde deixar de observar com olhos de mordomo que havia pouquíssimas delas para um salão tão amplo, projetavam estranhas sombras que rodopiavam nas paredes enquanto os dançarinos trocavam de par. Em outras ocasiões, Lady Pole e Stephen Black participavam de longas procissões, em que se carregavam estandartes nos salões empoeirados e mal iluminados. O cavalheiro de cabelos de algodão apreciava sobremodo tais cerimônias. Alguns dos estandartes não passavam de trapos apodrecidos com bordados compactos. Outros representavam vitórias do cavalheiro sobre seus inimigos e eram feitos, na verdade, das peles curtidas desses adversários, tendo lábios, olhos, cabelos e roupas sido bordados nas peles amareladas por mulheres aparentadas do cavalheiro de cabelos de algodão. Ele jamais se cansava desses prazeres e jamais parecia nutrir a menor dúvida de que Stephen e Lady Pole deliciavam-se igualmente com eles. Embora mutável em tudo mais, permanecia constante em duas coisas: a admiração por sua senhoria e a simpatia por Stephen Black. Esta ele demonstrava ao oferecer a Stephen presentes extravagantes e lhe enviar excêntricos objetos de bom agouro. Como antes, alguns presentes eram dados a Mrs. Brandy em nome de Stephen, outros enviados diretamente a ele. Certa vez o cavalheiro disse com alegria a Stephen: Seu inimigo maligno não saberá disto. Referia-se a Sir Walter. Eu habilmente o ceguei com a minha magia e ele jamais terá sequer curiosidade de saber. Ora, o senhor poderia se tornar arcebispo da Cantuária amanhã e ele nem faria caso. Ninguém faria? Um pensamento pareceu-lhe ocorrer de súbito. Gostaria de ser arcebispo da Cantuária amanhã, Stephen? Não. Senhor, obrigado. Tem absoluta certeza? Não é problema de modo algum, e se a igreja tiver o mínimo interesse para o senhor, asseguro-lhe, senhor, que não tem. Como sempre, seu mérito é ter bom gosto. Uma mitra é algo tremendamente desconfortável de se usar, e nada conveniente. O pobre Stephen era assaltado por milagres. Dia sim, dia não, algo sucedia que o beneficiava. Por vezes, o valor real do ganho era insignificante, mais do que alguns shillings. Porém, o provento sempre lhe chegava de forma extraordinária. Certa vez, por exemplo, recebeu a visita do capataz de uma fazenda que insistiu que anos antes conhecera Stephen numa rinha perto de Richmond, na divisão administrativa norte do condado de York, e que Stephen apostara com ele que o príncipe de Gales um dia faria algo que lançaria o país na desgraça. Como isso agora acontecia, o capataz mencionou como feito vergonhoso o príncipe haver abandonado a esposa. Ele fora de diligência a Londres para entregar a Stephen 27 shillings e 6 pence, que afirmou era a quantia da aposta. Em vão, Stephen argumentou que jamais estivera numa rinha ou em Richmond, no condado de York. O capataz só ficou satisfeito quando Stephen aceitou o dinheiro. Dias depois da visita do capataz, notou-se um enorme cão cinza parado no outro lado da rua Harley, defronte à casa. A pobre criatura estava encharcada da água da chuva respingada de barro, e com todos os sinais de que havia percorrido uma grande distância. O mais curioso é que trazia um documento preso entre os dentes. Os lacaios Robert e Geoffrey e o cozinheiro John Longridge
Fizeram de tudo para espantá-lo, gritaram, atiraram de pedras e garrafas, mas o cão tolerou tal tratamento com serenidade e recusou-se a se mover, até Stephen Black sair na chuva e lhe tirar o documento da boca. Foi-se então com ar de calmo contentamento, como se parabenizasse a si mesmo por haver cumprido a contento uma tarefa difícil. O documento era o mapa de um vilarejo do condado de Derby. O documento era o mapa de um vilarejo do condado de Derby, que mostrava, entre outras coisas surpreendentes, uma entrada secreta na encosta de uma colina. Noutra ocasião, Stephen recebeu uma carta do prefeito e dos edis de Bath, relatando que 2 meses antes o Marquês de Wellesley fora a Bath e durante sua estada nada mais fizera que falar de Stephen Black, de sua honestidade e inteligência e da extraordinária fidelidade a seu patrão. Tão impressionados ficaram o prefeito e os edis com o relatório de Sua Alteza que logo mandaram cunhar uma medalha em homenagem à conduta e às virtudes de Stephen. Depois de terem sido produzidas 500 medalhas, o prefeito e os edis mandaram distribuí-las aos mais importantes chefes de família de Bath. Em meio a um regozijo geral, enviaram uma medalha a Stephen, pedindo-lhe que os procurasse se algum dia fosse a Bath, para que pudessem homenageá-lo com um jantar magnífico. Nenhum desses milagres animava o pobre Stephen, só serviam para realçar o caráter sinistro de sua vida presente. Ele sabia que o capataz, o cão, o prefeito e os edis tinham agido todos contra a própria natureza. Capatazes adoravam dinheiro, dele não se desfariam sem um bom motivo. Cães não persistiam com tamanha paciência em estranhas buscas por semanas intermináveis. Os prefeitos e edis não manifestavam de súbito um vivo interesse por criados negros que jamais conheceram. Contudo, nenhum dos amigos de Stephen parecia notar algo fora do comum no rumo que a vida dele tomava. O mordomo estava farto de ver ouro e prata e o pequeno aposento no alto da casa da rua Harley estava repleto de tesouros que ele não desejava. Fazia quase 2 anos que ele estava sob feitiço. A miúde pedira ao cavalheiro que o libertasse, ou, se não a ele, a Lady Pole, mas o cavalheiro não lhe dava ouvidos. Por isso Stephen viu-se estimulado a contar a alguém o que ele e Lady Pole padeciam. Estava ansioso por descobrir se havia algum precedente do caso. Tinha uma vaga esperança de encontrar quem os ajudasse a se libertarem. A primeira pessoa com quem falou foi Robert, o lacaio. Alertou-o de que ouviria uma revelação confidencial de um infortúnio secreto, e Robert pareceu bastante grave e interessado. Mas quando começou a falar, Stephen verificou para seu espanto que abordava um assunto completamente diferente. Viu-se a fazer um discurso muito sério e douto sobre o cultivo e utilização de ervilhas e vagens, assunto sobre o qual nada sabia. Pior ainda, algumas informações eram de natureza por demais insólita e teriam francamente pasmado um agricultor ou um jardineiro que as ouvisse. Esclareceu ainda sobre as várias propriedades das vagens, fossem plantadas ou colhidas ao luar, a ausência do luar na festa do 1º de maio em Beltane, na Irlanda, ou no solstício de verão, e de que modo tais propriedades se alterariam e se as vantagens fossem semeadas ou colhidas com uma trolha de prata ou uma faca. A próxima pessoa que procurou para expor seu apuro foi John Longridge. Dessa vez apresentou um relato exato das ações e experiências de Júlio César na Grã-Bretanha. Foi mais claro e minucioso do que um erudito o seria, mesmo depois de ter se debruçado sobre o assunto por mais de 20 anos. Mais uma vez dominava informações que não constavam em livro algum. 53ª nota. Stephen fez 2 outras tentativas de contar a alguém sua horrível situação. A Mrs. Brandon apresentou uma estranha defesa de Judas Iscariotes, na qual afirmou que em todas as suas últimas ações Iscariotes obedeceu a instruções de 2 homens, John Copperhead e John Brassfoot, os quais Iscariote julgou serem anjos. A Toby Smith
O empregado da loja de Mrs. Brandy forneceu uma lista de todas as pessoas na Irlanda, Escócia, País de Gales e Inglaterra raptadas por seres mágicos nos últimos 200 anos. Nunca ouvira falar de qualquer uma delas. Stephen viu-se obrigado a concluir que, por mais que tentasse, não conseguia falar do encantamento. Quem mais sofria com os estranhos silêncios de Stephen e seu ânimo melancólico era sem dúvida Mrs. Brandy. Ela não se dava conta de que ele mudara com o mundo inteiro. Apenas percebia que mudara com ela. Um dia, no começo de setembro, Stephen lhe fez uma visita. Fazia algumas semanas que não se viam, e isso deixou Mrs. Brandy tão triste que ela escreveu para Robert Austin, e este procurar Stephen para censurá-lo pelo descaso. Todavia, assim que Stephen chegou ao pequeno aposento em cima da loja da rua St. James, ninguém teria culpado Mrs. Brandy se ela tivesse desejado vê-lo partir logo. Ele ficou sentado com a cabeça apoiada na mão, a suspirar pesadamente sem ter o que dizer. Ela lhe ofereceu vinho, Constança, geleia de laranja, um tradicional pãozinho doce de passas, variados a cepipes, mas ele se recusou, nada queria. Ela então se sentou do outro lado da cadeira. Ela então se sentou no outro lado da lareira e retomou seu trabalho de agulha, uma touca de dormir, que bordava desanimadamente. Talvez, disse ela, o senhor esteja farto de Londres e de mim e deseje voltar para a África. Não, retrucou Stephen. Suponho que a África seja um lugar encantador, replicou Mrs. Brandy, que parecia decidida a se punir enviando Stephen de volta à África o quanto antes. É o que sempre ouvi dizer, laranjas e abacaxis por toda parte, canas de açúcar, cacaueiros. Trabalhara durante 14 anos no comércio de secos e molhados e mapeara o mundo em termos de estoque. Riu com amargura. Creio que me daria bem mal na África. Que necessidades as pessoas têm de lojas quando lhes basta esticar a mão e apanhar frutos na árvore mais próxima? Ah, sim. Eu logo estaria arruinada. Partiu um fio entre os dentes com um estalo. Não que não precisasse ir amanhã mesmo. Enfiou o fio ferozmente no inocente buraco da agulha. Caso fosse convidada. Iria à África por minha causa? Perguntou Stephen, surpreso. Ela regalou os olhos. Iria para qualquer lugar por sua causa, respondeu. Pensei que soubesse disso. Olharam-se com tristeza. Stephen disse que precisava voltar à rua Harley para cumprir suas tarefas. Na rua, o céu escurecera e a chuva começara a cair. As pessoas abriam guarda-chuvas. Enquanto caminhava pela rua St. James, Stephen deparou com algo estranho. Um navio negro navegava na direção dele através do ar chuvoso e cinzento, acima da cabeça das pessoas. Era uma fragata de uns 60 centímetros de altura, com velas esfrangalhadas e sujas, a pintura a descascar. Elevava-se e baixava, imitando o movimento de um navio no mar. Stephen estremeceu um pouco ao vê-lo. Um mendigo surgiu da multidão, um negro de pele escura e reluzente como a de Stephen. O navio estava preso a seu chapéu. Enquanto andava, baixava e erguia a cabeça para o navio navegar. Seguia fazendo os curiosos movimentos oscilantes e flutuantes com muito vagar e cautela, receando tombar o enorme chapéu. O efeito era o de quem dança espantosamente devagar. O mendigo se chamava Johnson, um pobre e aleijado marinheiro a quem negaram pensão. Não tendo outro meio de subsistência, passara a cantar e a mendigar para ganhar a vida, no que vinha tendo bom sucesso, e se tornara conhecido em toda a cidade por seu curioso chapéu. Johnson estendeu a mão para Stephen, mas Stephen desviou o olhar. Sempre evitara falar com um negro de posição social inferior, ou mesmo saudável. Receava que se ouvissem conversando com pessoas assim, suporiam que tinha alguma relação com elas. Ouviu chamar em seu nome e deu um salto como se tivesse se queimado, mas era apenas Toby Smith, o empregado da loja de Mrs. Brandy. Ah, Mr. Black! Exclamou Toby. Ei-lo aqui. O senhor anda sempre tão depressa? Eu estava certo de que a esta altura já teria chegado à rua Harley. Mrs. Brandy lhe envia saudações, senhor, e diz que esqueceu isto ao lado da lareira. Da cadeira. Toby estendeu-lhe um diadema de prata,
delicada tira de metal de um tamanho que se ajustava perfeitamente à cabeça de Steven. Como o ornamento trazia apenas alguns sinais estranhos e letras esquisitas gravadas na superfície. Mas isto não é meu, replicou Steven. Ah! Exclamou Toby com um tanto confuso, mas depois pareceu concluir que Steven gracejava. Ah, Mr. Black, como se não o tivesse visto em sua cabeça uma centena de vezes. Em seguida, riu, fez uma reverência e correu de volta à loja, deixando Steven com o diadema na mão. Steven atravessou Piccadilly em direção à Rua Bond. Não tinha ido longe quando ouviu um grito e viu um vulto miúdo correndo. Em estatura, parecia não ter mais que 4 ou 5 anos de idade, mas o rosto de lividez cadavérica e os traços bem marcados pertenciam a um garoto mais velho. 2 ou 3 homens o perseguiam à distância, gritando ladrão e peguem-no. Steven saltou na frente do ladrão. Embora o jovem não pudesse escapar inteiramente de Steven, que era ágil, este não conseguiu agarrar propriamente o ladrão, que era astucioso. O fugitivo segurava um fardo comprido enrolado num pano vermelho, que de algum modo transferiu para as mãos de Steven antes de se misturar correndo a um grupo de pessoas em frente ao Hemmings, o ourives. As pessoas tinham acabado de sair da loja e nada sabiam da perseguição, de forma que não se dispersaram quando o ladrão meteu-se entre elas. Impossível dizer que rumo ele tomara. Steven ficou parado, com o fardo na mão. O pano, um veludo antigo, suave, escorregou, revelando um comprido bastão de prata. O primeiro perseguidor a chegar foi um cavaleiro bem apessoado e moreno, sombria e elegantemente trajado de preto. O senhor deteve por um momento, disse a Steven. Sinto muito, senhor, respondeu Steven. Não tê-lo detido até sua chegada, mas, como vê, fique com seu pertence. Steven ofereceu ao homem o bastão de prata e o veludo vermelho, mas ele não os pegou. Culpa de minha mãe, exclamou o irado cavalheiro. Ah, mas como pôde ser tão descuidada? Avisei-a 1000 vezes que se deixasse aberta a janela da sala de estar cedo ou tarde, um ladrão entraria por ali. Não avisei uma centena de vezes, Edward. Não avisei, John. A última parte da fala fora dirigida a seus criados, que chegaram correndo ao encontro do patrão. Estavam sem fôlego para responder, mas com sinais de cabeça enfáticos confirmaram que o cavalheiro de fato avisara a mãe. Todo mundo sabe que guardo tesouros em casa, prosseguiu. Entretanto, minha mãe continuou a deixar a janela aberta apesar de todos os meus pedidos. E agora, claro, põe-se a chorar por causa da perda deste tesouro que pertence à minha família há centenas de anos. Porque minha mãe se orgulha muito da nossa família e de todos os nossos bens. Este cetro, por exemplo, prova que descendemos dos antigos reis de Wessex, pois pertenceu a Edgar, ou Alfred, ou alguém assim. Deve então levá-lo consigo, senhor, insistiu Stephen. Creio que sua mãe ficará bastante aliviada ao vê-lo são e salvo. O cavalheiro estendeu a mão para pegar o cetro, mas súbito retraiu-a. Não, exclamou. Não o farei, juro que não o farei. Se devolver este tesouro à guarda de minha mãe, ela jamais perceberá as más consequências de sua negligência. Jamais aprenderá a deixar a janela fechada, e quem sabe o que mais eu poderei perder. Ora, é possível que amanhã eu chegasse a uma casa vazia? Não. O senhor, fique com este cetro. É uma recompensa pelo serviço que me prestou ao tentar capturar o ladrão. Os criados do cavalheiro concordaram com a cabeça, como se entendessem a sensatez da decisão. Em seguida, uma carruagem parou. Os cavalheiros e os criados entraram, e ela partiu. Stephen ficou parado na chuva, com o diadema numa mão e o cetro na outra. À frente dele, as lojas da Rua Bond, as mais elegantes de todo o reino. À frente dele, as lojas da Rua Bond, as mais elegantes de todo o reino. Nas vitrines estavam expostos tecidos de seda e veludo, toucas com pérolas e penas de pavão, diamantes, rubis, joias e os mais variados adornos dourados e prateados. Bom, pensou Stephen, ele sem dúvida transformará em tesouros sobrenaturais para mim tudo o que estas lojas contêm, mas serei mais inteligente do que ele. Vou para casa, por outro caminho. Entrou numa travessa estreita entre 2 prédios, cruzou um pequeno pátio, passou por um portão, seguiu por outra travessa e foi dar numa ruazinha de casas modestas. O lugar estava ermo e estranhamente silencioso.
O único som era o da chuva batendo nas pedras arredondadas do calçamento da rua. A chuva escurecera as fachadas das casas de tal modo que pareciam negras. Os ocupantes das casas davam a impressão de ser gente econômica, pois nenhum deles acendera lampião ou vela, não obstante a escuridão do dia. Contudo, apesar da nuvem não encobria por inteiro o céu, e uma luz branca e aquosa despontava no horizonte de forma que entre o céu escuro e a terra escura a chuva caía em claros raios de prata. Súbito, algo brilhante surgiu, rolando de uma travessa escura, roçando tortuosamente as pedras molhadas até se deter de frente a Steven. Ele fitou a coisa e soltou um suspiro profundo ao perceber que era, como havia imaginado, uma pequena bola de prata. Tinha um aspecto envelhecido e surrado. No alto, onde teria existido uma cruz simbolizando que o mundo inteiro a Deus pertencia, via-se uma pequenina mão aberta. Um dos dedos estava decepado. Este símbolo, a mão aberta, Stephen conhecia bem. Era um dos utilizados pelo cavalheiro de cabelos de algodão. Ainda na noite anterior, Stephen participara de uma procissão e carregara um estandarte estampado com tal emblema por pátios escuros e açoitados pelo vento, e ao longo de alamedas de carvalhos imensos em cujos galhos invisíveis o vento zunia. O som de uma janela de guilhotina sendo erguida se fez ouvir. No alto de uma casa, uma mulher pôs a cabeça para fora de uma janela. Seu cabelo estava coberto de papelotes. Agora pegue! Exclamou, olhando com fúria para Stephen. Mas não é minha, replicou ele. E diz que não é sua. Isso a deixou ainda mais furiosa. E acha que não a vi cair do seu bolso e rolar? Como se eu não me chamasse Maria Tompkins. E nem trabalhasse noite e dia para conservar a rua Pepper limpa e asseada. E o senhor vem aqui de propósito apenas para jogar o seu lixo? Com um pesado suspiro, Stephen pegou o orbe do chão. Concluiu que não importava o que Maria Tompkins dissesse ou acreditasse, se a pusesse no bolso haveria o risco bastante real de que lhe rasgasse a roupa. Tão pesada era. Por isso viu-se obrigado a seguir caminhando na chuva, no cetro. O cetro numa mão, o orbe na outra. O diadema ele pusera na cabeça, o lugar mais conveniente para tal. E adornado dessa forma, rumou para casa. Ao chegar à casa da rua Harley, desceu ao pátio e abriu a porta da cozinha, mas deu consigo não na cozinha, como esperara, e sim num cômodo que jamais vira antes. Espirrou 3 vezes. Um instante bastou para se assegurar de que não se achava em Esperança Perdida. Era uma sala bastante comum, o tipo de sala com efeito reencontrável em qualquer casa abastada de Londres, exceto por seu incomum desleixo. Os moradores supostamente novos na casa apareciam em meio ao desencaixotamento de seus pertences. Todas as peças em geral próprias de uma sala de estar e de um escritório estavam presentes. Mesas de jogo, mesas de trabalho, mesas de leitura, pá e tenazes de lareira, cadeiras de vários graus de conforto e utilidade, espelhos, chávenas de chá, lacres, castiçais, quadros, livros, um grande número deles, lixadeiras mecânicas, tinteiros, penas, papéis, relógios, novelos, supedâneos, guarda-fogos e escrivaninhas, mas as peças estavam todas misturadas e ao lado umas das outras em novas e surpreendentes combinações. Caixotes de embalagens, caixas e trouxas estavam espalhados, alguns desfeitos, alguns quase desfeitos e alguns mal tocados. A palha dos caixotes de embalagem fora arrancada e esparramada na sala, em cima da mobília, tornando tudo empoeirado e fazendo Stephen espirrar 2 vezes. Um pouco da palha fora parar até mesmo na lareira, de modo que havia o perigo real de todo o cômodo se incendiar a qualquer momento. Na sala havia 2 pessoas, o homem que Stephen jamais vira e o cavalheiro de cabelos de algodão. O homem que jamais vira estava sentado a uma mesinha defronte à janela. Presumia-se que teria estado a desembalar as coisas e arrumar a sala, e que abandonara tais tarefas para concentrar-se na leitura de um livro.
Interrompi a leitura de quando em quando para consultar trechos em 2 ou 3 outros volumes na mesinha, ou para resmungar nervosamente consigo mesmo, ou para fazer uma ou duas anotações num livrinho borrifado de tinta. Enquanto isso, o cavalheiro de cabelos de algodão, sentado numa poltrona diante da lareira, dirigia-se a outro homem, um olhar de uma malevolência e irritação tão extremas que fez Stephen temer pela vida do estranho. Contudo, assim que olhou para Stephen, o cavalheiro de cabelos de algodão mostrou-se deleitado e tornou-se todo amabilidade. Ah, ei-lo! Exclamou. Quão nobre parece, com seus acessórios régios! Por acaso havia um espelho enorme de frente à porta. Pela primeira vez, Stephen viu a si mesmo com coroa, cetro e orbe. Da cabeça aos pés parecia um rei. Virou-se para olhar o homem à mesa e verificar de que modo reagia à repentina aparição de um negro com uma coroa. Ah, não se preocupe com ele, disse o cavalheiro de cabelos de algodão. Não pode nos ver nem ouvir. Não tem mais talento do que o outro. Veja. Amassou uma folha de papel e a atirou com força contra a cabeça do homem. Ele não se encolheu. Não ergueu o olhar nem pareceu se dar conta do que tinha ocorrido. O outro senhor. O outro, senhor? Indagou Stephen. O que quer dizer? Esse é o mago mais jovem, recém-chegado a Londres. É mesmo? Ouvi falar dele, claro. Sir Walter o tem em alta conta, mas me escapa o seu nome. Ah, que importa o nome dele? O que interessa é que é tão estúpido como o outro e quase tão feio. O quê? Perguntou o mago de repente. Desviou os olhos do livro e olhou em volta do cômodo com um leve ar de suspeita. Jeremy! Chamou num brado. Um criado enfiou a cabeça pela porta entreaberta, mas não se deu ao trabalho de entrar na sala. Senhor, disse. Ao olhar, os olhos de Stephen se arregalaram ante um comportamento tão indolente. Algo jamais seria permitido na rua Harley. Fez questão de fitar muito friamente o homem, para lhe mostrar o que pensava dele, até se lembrar de que o criado não podia vê-lo. Estas casas londrinas foram terrivelmente mal construídas, disse o mago. Escutou as pessoas na casa ao lado. Isso foi interessante o bastante para levar o criado, que se chamava Jeremy, a se aventurar cômodo adentro. Parou e escutou. Todas as paredes são finas assim? Todas as paredes são finas assim? Continuou o mago. Creio que haja algo de errado com elas? Jeremy bateu na parede contígua à casa do vizinho. A batida produziu um som seco e abafado, como em qualquer parede sólida e bem construída do reino. Sem nada concluir, ele disse: Não ouço nada, Não, nada ouço, senhor. O que dizia mesmo? Penso ter ouvido um deles chamar o outro de estúpido e feio. Tem certeza, senhor? Deste lado moram duas senhoras idosas. Ah, isso nada prova. Nos dias de hoje, a idade não é garantia de coisa alguma. Com tal comentário, o outro mago de repente deu mostra de estar cansado da conversa. Voltou ao livro e começou a ler. Jeremy esperou um momento e, uma vez que o patrão parecia tê-lo esquecido, foi-se embora novamente. Ainda não lhe agradeci, senhor, disse Stephen ao cavalheiro, por estes presentes maravilhosos. Ah, Stephen, alegra-me tê-lo satisfeito. O diadema, confesso, é seu próprio chapéu transformado por magia. Eu preferia tê-lo presenteado com uma coroa de verdade, mas estive totalmente incapacitado de obter uma em prazo tão curto. Creio que está desapontado. Embora, agora me ocorre, o rei da Inglaterra possua várias coroas e raras vezes faz uso de uma delas sequer. Ergueu as mãos no ar e apontou para o alto com dois dedos brancos infinitamente compridos. Ah! Exclamou Stephen, de repente se dando conta de que o cavalheiro estava prestes a fazer. Se pensa em realizar algum encantamento para trazer o rei da Inglaterra aqui com uma de suas coroas, o que creio está pensando, visto que é tão gentil, então lhe peço que não se dê ao trabalho. No momento não necessito de uma, como sabe, e o rei da Inglaterra, um cavalheiro tão velho, não seria talvez mais cordial deixá-lo ficar em casa?
Ah, está bem, replicou o cavalheiro, baixando as mãos. Por falta de ocupação, recomeçou a injuriar o novo mago. Nada no homem o agradava. Mofou do livro que ele lia. Encontrou defeitos na fabricação de seus sapatos e desaprovava completamente sua estatura. Não obstante tivessem a mesma altura, como se comprovou quando por acaso ambos se levantaram ao mesmo tempo. Steven estava ansioso por retomar as tarefas na rua Harley, mas receava que, se os deixasse sozinhos, o cavalheiro poderia começar a atirar algo mais sólido do que o papel contra o mago. Senhor, que tal irmos juntos para a rua Harley? Perguntou. Poderá, então, me contar como suas nobres ações modelaram Londres e a tornaram gloriosa? Isto é sempre muito interessante de ouvir. Nunca me canso. De bom grado, Stephen, de bom grado. É muito longe, senhor? O que é longe, Stephen? A rua Harley, senhor. Não sei onde estamos. Estamos na Praça Soho. E não é longe, não. Quando chegaram à casa da rua Harley, o cavalheiro se despediu de forma bastante cordial, insistindo que Stephen não se entristecesse com essa separação, lembrando-lhe que voltariam a se encontrar naquela noite, em esperança perdida. Quando uma encantadora cerimônia será realizada no campanário da torre mais a leste. Ela comemora uma ocasião que aconteceu há cerca de 500 anos, quando habilmente consegui capturar os filhos de meu inimigo e arremessá-lo do campanário em direção à morte. Nesta noite, revivemos esse grande triunfo. Vestiremos bonecos de palha com as roupas manchadas de sangue das crianças e os lançaremos contra as pedras do calçamento. Depois cantaremos, dançaremos e nos regozijaremos com sua destruição. E o Senhor realiza esta cerimônia todos os anos? Eu, de certo, me lembraria dela se tivesse visto antes. É tão admirável. Alegra-me que assim pense. Eu a realizo quando sinto vontade. Claro que era bem mais admirável quando usávamos crianças de verdade.